chegam aqui na frente para falar, sempre falam que primeiro Deus fala comigo, né? Primeiro Deus fala com você, corrige você, coloca você no lugar onde você deu uma despencada, e Ele coloca você, Ele te ensina, porque Ele quer que você ensine a outros. Porque todo Israel, todo o povo de Deus vai passar pelas mesmas coisas. Nós estamos caminhando para um lugar onde nós vamos encontrar com o noivo, né? Como noiva do Senhor, Ele quer nós adornados. Como noiva do Senhor, Ele nos quer um povo que olhe para nós e encontre em nós a alegria da salvação. Amém? Mateus 24. Nós vamos começar por aí. Deus trouxe no meu coração essa palavra, assim, esse textozinho. Mateus 24, ele vai falando dos últimos tempos, né? Nós não vamos ler ele todo, o início aí não, nós já vamos... Não, mas nós vamos começar aí... Vamos começar do 1, a gente vai pulando aí. No 24:1, Jesus saiu do templo e ele estava caminhando com os discípulos. E os discípulos chegaram mais perto dele. No 2 ele fala, entretanto, só que os discípulos chegaram perto dele e mostrou as construções do templo. E eles ficaram olhando para aquelas coisas construídas. E Jesus falou assim, isso aqui vem uma profecia. Jesus abre a boca e solta uma profecia. Ele, entretanto, lhes observou. Vocês estão vendo essas coisas aí? Vocês estão vendo tudo isso? Eu dou certeza a vocês. Eu afirmo a vocês que não vai ficar pedra sobre pedra. Pois tudo vai ser derrubado. E aí, tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos chegaram até ele em particular e lhe pediram: Senhor, diz para nós aí quando é que vai ocorrer essas coisas? E qual será o sinal da tua vinda e do fim dos tempos? Então ele vai tratar aqui nessas próximas linhas desses 3 perguntas dos discípulos. Dessas 2, né? Então Jesus lhe revelou: cuidado, que ninguém seduza vocês. Deus tem um zelo único com a igreja. Deus tem um zelo comigo e com você. Para que eu e você não fiquem enganados. Não se sinta seduzido. E ele começa a falar com os discípulos. Então Jesus lhe revelou: cuidado que ninguém vos seduza, pois muitos são os que virão em meu nome proclamando: eu sou Cristo. E desencaminharão muitas pessoas dentro da igreja. Isso aqui não é fora. Ele está falando com discípulos. Cuidado. Vocês tenham cuidado. E vos ouvireis falar de guerras, rumores de guerras. Todavia não vos desespereis, porque é preciso que tais coisas ocorram, mas ainda não vai ser o fim. 7. Porquanto nação se levantará contra nação e reino contra reino, haverá fomes, terremotos em vários lugares. Contudo, esses acontecimentos serão apenas como primeiras dores de um parto. Então eles vos entregarão para serem afligidos e condenados à morte, e sereis odiados por todas as nações, por serem meus seguidores. Nessa época, muitos ficarão escandalizados. Dentro da igreja, no nosso meio, a igreja de Cristo. Vai trair uns aos outros e se odiarão mutuamente. Então, numerosos falsos profetas vão surgir e vão enganar muitos. E por causa da multiplicação da maldade, o amor da maioria das pessoas se esfriará. Aquele, porém, que continuava firme até o final, vai ser salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo habitado como testemunha a todas as nações, e então vai chegar o fim. O que nós vamos focar aqui vai ser essa parte do 12.
E por causa da multiplicação da maldade, o amor da maioria das pessoas se esfriará. E Deus falou, filha, cuide para que o amor não se esfrie no seu coração. Cuide, meus irmãos, para que o amor não se esfrie no seu coração. Quando eu ouvi essa palavra, eu sempre fazia, analogia lá, você vê tantas notícias ruins, pessoas sendo decapitadas, pessoas sendo mortas, jovens se perdendo com muita facilidade, então o amor está se esfriando. E aí Deus bradou no meu coração essa semana, dentro da igreja. Quando é que o amor se esfria dentro da igreja? Quando é que o amor esfria no meu coração e no seu coração? Essa é a pergunta. Quando eu julgo, eu posso julgar todas as coisas à luz da palavra, mas eu não posso me ofender com Joilza. Entre eu e Joilza existe um Senhor, que Ele vai alinhar todas as coisas. Discordância dentro da igreja sempre haverá. Porque, como diz, a gente sempre fala, nós somos uma família. Na minha casa há discordância. E a gente às vezes tem que sentar na mesa e discutir sobre o assunto. Na igreja não é diferente. Não é diferente. Eu amei uma fala que Carlos Malva teve no dia que nós tivemos uma reunião, que ele falou assim, aquilo que eu não concordar, que nós não estivermos em concordância, entre eu e você existe o Senhor. E nós vamos orar, Eu vou estar na oração e Deus vai falar comigo. E falará também com você. Com você. Com você. Então o que Deus está falando hoje para mim e para você, não se ofenda. Naquilo que você não concorda com o meu jeito, com o jeito de Ari. Essa gravação aqui, eu fico resistindo, eu vou resistir. E aí, se você não vigiar, você ora até para o irmão partindo da aula para poder não gravar mais você. Porque é assim. Nós começamos a resistir uns aos outros em pequenas coisas. E quando a gente vê, nós não temos nem força de estar mais junto. E entre eu e você, nós não podemos nos esquecer. Existe um Senhor para alinhar todas as coisas. Aleluia. Nós precisamos confiar nisso de toda a nossa força hoje. Porque quem me conhece sabe que eu tenho, às vezes eu tenho um temperamento forte, assim, Jesus está tratando, mas eu sou uma lady, A minha pastora, ela sabe o quanto que é difícil lidar com ele. Porque eu volta e meia, eu tenho minhas mesas com ela. Não entendi. Então, não concordo com isso. Mas traz, conversa, compartilha. Porque nós só vamos andar junto se nós estivermos neste lugar, onde nós procuramos ter. Ainda que muitas vezes eu imagino que eu imagino que já teve dia dela falar assim, eu podia dar carta de saída dessa minha ovelha. Mas Jesus também não deixa que ela abra mão. Porque ela é pastora, Pode abrir mão da ovelha. Ainda que seja difícil. E eu tenho escolhido também não abrir mão da minha pastora. Não abrir mão do meu ministério. Não abrir mão do mindre. Não abrir mão de você, do outro, do irmão que é difícil. Um dia vieram falar de um irmão para mim. Como que você consegue conviver, gente, com essa pessoa? E ele começou a falar de muitos comportamentos do irmão. Sim. Aí quando ele falou, eu falei, realmente, menino, tem umas carnalidades nessa pessoa, Mas eu não abro mão. É minha irmã. E ela é muito preciosa. E eu não vou abrir mão de conviver, não, porque senão se eu for para outra igreja, eu vou me encontrar com outro lá. Você vai se encontrar com outro. Tem irmão que fica a vida inteira achando que vai mudar de lugar e vai encontrar com um ambiente só de santo. Quando eu me converti, eu falei para minha que ministrava a palavra, a Eleide, falei assim, mas seria tão maravilhoso se a gente comprasse assim um terreno, que todos nós morássemos e fizéssemos uma fila. Eu imaginei que naquela vila só ia haver fogo e poder. Ia ser só um ambiente de glória. Ambiente de glória no céu, meu irmão.
Aqui na Terra, nós vamos ter divergências, discordâncias, né? Como você vai administrar isso? Não abrindo mão um dos outros é que vai fazer a diferença. Amém, aleluia. Esse amor não pode se esfriar, porque no final aqui ele vai falando e ele fala bem assim, ó. Quando ele começa a falar, e aqui ele está falando já da vinda, né, dele. No 9 ele vai falando assim: então eles vos entregarão para seres afligidos e condenados à morte, e sereis odiados por todas as nações por serem meus seguidores. Se eu e você escolher ser seguidora dele, o teu sinal de seguir ele, você vai ser perseguido dentro da sua casa, você vai ser perseguido em qualquer lugar que você for, no seu trabalho. Tenha os sinais de Cristo de tolerância. Semana passada lá na roça, meu irmão falou assim: ô Jeane, rapaz, o meu vizinho assim do lado da roça, ele saiu da roça, ele vendeu a roça, né? Aí ele falou assim: você tem nada com... tá de boa? Você ficou de boa com esse cara aí? Eu falei: fiquei. Rapaz, esse cara aprontou tanto com você. Eu falei: mas eu nem me lembro. Toda vez que eu passo lá, eu falo com ele. Levei um carro de banana que os irmãos entregaram ele, fui lá e entreguei. Não me lembro, não. E na verdade, meu irmão, eu nem me lembrava. Não me lembra, você tem que escolher não se lembrar. E ele falou: rapaz, eu não sei se é que nem vocês, não. Mãe fica me falando de um amor que eu não sei como é que vocês conseguem, não. A pessoa faz. E faz. E eu tô amando ele lá, ele tá trabalhando comigo lá. E como ele também já me fez, né, coisas que eu poderia abrir mão dele, eu não abro mão dele, nem do vizinho, e nem do Mindre, e nem dos meus irmãos, de nenhum. A gente precisa escolher hoje não abrir mão. E a gente consegue ver hoje esse grupo mais jovens que estão chegando, eles não entendem essa linguagem. Eles não entendem. Eu tenho certeza que tem hora lá em Vanesca que Joaquim fica doidão lá com seus procedimentos, né? Com seu marido, né? Às vezes ele quer que as coisas sejam de outro ritmo. Olho por olho, dente por dente. E a Vanesca vai lá e ama Igor. E perdoa Igor e serve Igor. Escolhe, né, Vanesca? Porque é sempre uma escolha. É sempre uma escolha nós amarmos uns aos outros. E quando você fizer isso, ele falou aqui, ó, vocês vão ser odiados por todas as nações, por serem meus seguidores. E nessa época, muitos ficarão escandalizados, trairão uns aos outros e se odiarão mutuamente. Se nós não buscarmos o amor de Deus, esse amor que muitas pessoas falam assim, mas é o amor de Deus. Eu não sei amar que nem Deus. Então você não recebeu o revestimento do céu. Não tem como. Não é que eu e você não vamos sentir, não. Nós não estamos falando disso. Nós, enquanto estivermos aqui nesse corpo, nós vamos sentir. Nós vamos ter, né, vontade de pegar, como eu falo com os meninos aqui na FD. A gente tem vontade mesmo de ter, mas nós não vivemos mais pelos sentimentos. Nós não vivemos mais pelo que vemos, ouvimos ou sentimos. Isso vale para marido, para mulher, para amigo, para irmã. Não abra mão. Você precisa hoje sair daqui. Firme nisso no seu coração. Não abra mão uns dos outros. E Deus falou assim: eu quero uma velocidade, filha, na minha igreja. Eu quero que vocês andem numa velocidade de Ferrari. É uma velocidade é muito rápido. Mas quando eu e você nos permitimos ficarmos prostrados dentro do que eu penso, do que eu acho do outro, você não anda na velocidade que ele te quer. Porque você permite ser paralisado pelos seus sentimentos. Você tem chamado. Você tem chamado, você tem unção. Mas você permite se paralisar. Porque você foi ferido. E você quer ficar nesse lugar de ferido. E o amor se esfria ou esquenta? Ele vai se esfriando. E a igreja que é para andar numa velocidade, para andar com poder e glória, a igreja vai ficando numa pegada mais lenta, por causa dos sentimentos.
Então, Paulo, nós vamos para lá agora. Romanos 15, tem um pontinho de Romanos que quando o Paulo está falando, ele está falando assim, olha, eu vim para poder falar aqui. No 14 ele vai falar sobre as divergências que tem, se você não come uma coisa, não entre em demanda com seu irmão que come. Se você tiver que largar de ficar sem comer para você andar junto com seu irmão, fique. Se é escândalo para o seu irmão, fique sem comer. Mas você já viu que nossa carne não quer isso? Não quer abrir mão. Eu acho que é assim, eu penso assim. Eu creio assim. Ou é só a minha carne que fica querendo agir assim? O texto de Romanos 14, ele fala assim, que nós precisamos ter convicção e tolerância cristã. Olha como é que é o texto na minha Bíblia, na King James. Convicção e tolerância cristãs. Aí ele começa assim, aceite o que é fraco na fé. Quando eu e você não aceita o que é fraco na fé, o que não entendeu, o que você já entendeu, o amor não está quente. O amor está frio dentro de você. É indiferente. Você é indiferente à fraqueza do outro, ao entendimento do outro, à pegada do outro. Aceitar o que é fraco na fé sem a preocupação de debater assuntos controvertidos. Um crê que pode comer de tudo e o outro cuja fé é fraca come somente alimentos vegetais. Aquele que come de tudo não deve menosprezar o que não come. E quem não come de tudo não deve condenar quem come, pois Deus o aceitou do jeito que ele é. Quem é ele, você, para estar julgando? Às vezes um já entendeu sobre aquela roupa, mas outro não. Às vezes um já entendeu sobre a música, a música do mundo, mas você não. E você precisa ser paciente com o outro. E aí, na oportunidade, fale com amor. E aí, às vezes, a gente não quer nem estar perto. Eu vi uma ministração de Luiz Hermínio que ele falou assim, eu acho que a hora que Ananias mais se alegrou em orar com Paulo foi a hora que Deus falou assim, ele vai sofrer por causa do meu nome. E Ananias falou, agora eu vou correndo, porque eu quero que esse cara sofra, que ele fez tanto nós sofrer. E ele faz essa fala assim, gente, se a gente não vigiar, a gente vai se alegrar com a justiça do outro. E ele fala assim, quem és tu que julgas o servo alheio? É para o seu Senhor que ele está em pé ou cai. E permanecerá em pé, porquanto o Senhor é capaz de sustentar ele. Meu Deus, gente, isso aqui é muito lindo. Olha, quem és tu que julga o servo alheio? É para o Senhor que ele está em pé ou que ele cai? É para ele. Essa é a única preocupação que eu tenho que ter. Se a Ari está de pé, ou se a Ari ainda não entendeu, está fazendo algumas coisas aí como não devia estar, mas é para o Senhor. Ele pertence ao Senhor. Ele é propriedade do Senhor. O Senhor não vai deixar ele. Se nós continuarmos estimulando uns aos outros as práticas espirituais, se nós continuarmos uns aos outros estimulando ao amor fraternal, não vai ficar. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. E permanecerá em pé porquanto o Senhor é capaz de sustentar ele. Há quem considere um dia mais sagrado do que outro. Outra pessoa pode entender que todos os dias são iguais. Cada um deve estar absolutamente convicto entre sua própria mente. Aquele que guarda um dia especial para o Senhor, assim o considere. Aquele que alimenta de carne e faz para o Senhor, pois dá graças a Deus. E aquele que se abstém para o Senhor se priva e também dá graças a Deus. Deus está cuidando. O que importa é que eu e você queira aprender o Senhor, porque uma coisa que também é uma demonstração de um amor frio no nosso coração é eu desprezar o ensino do outro.
considere que aquele irmão pode estar falando para você o que é certo e você está errado. Tem um ponto no FD que ele fala sobre isso. Aprenda a reaprender. Aleluia. Mas antes ele fala, aprenda a desaprender também. Às vezes a gente não quer desprender de coisas que são erradas. Eu até contei para os meninos essa semana, quando a gente estava falando sobre esse assunto, eu falei assim, nós quando nascemos de novo, nós achávamos, tínhamos entendido que só orar em casa já era suficiente. E como eu resistia, como eu me achava superior a quem já tinha entendido que congregar era o certo, ir para a igreja era o certo. Como eu resisti. Até o dia que eu entendi. Até o dia que hoje nós entendemos e nós congregamos. Para uns já chegou o entendimento, para outros não. E ele fala assim no 7, porque nenhum de vós vive exclusivamente para você. E nenhum de nós morre para nós mesmos. Se vivemos, para o Senhor vivemos, e se morremos, é para o Senhor que nós morremos. Sendo assim, quer vivamos ou morremos, nós pertencemos ao Senhor. Aleluia. Porquanto foi por este motivo que Cristo morreu e voltou a viver, para ser Senhor tanto de vivos quanto de mortos. E aí nós vamos para lá. Não, vamos ler só esse 10 aqui. No 10, 11, 12, quem está com pressa? Mas tu, por que julgas teu irmão? Ou tu igualmente, por que despreza o teu irmão? Pois todos comparecemos diante do tribunal de Deus. Todos nós vamos comparecer. Porquanto está escrito, por mim mesmo eu jurei, diz o Senhor, diante de mim, todo joelho vai se dobrar, e toda língua vai confessar que eu sou Deus. E deste modo, cada um de nós prestará contas de si mesmo a Deus. Deus está vendo a minha atitude e a sua atitude. E Ele está nos chamando, ame mais. E no 15 nós vamos para aí. E eu achei marcado aqui hoje, viu, pastora? A senhora pregou uma parte desse assunto aqui no dia 2/4/2017. Nós que somos fortes temos o dever de suportar as fraquezas dos fracos, em vez de agradar a nós mesmos. E Paulo estava falando isso porque Paulo, ele entendia isso perfeitamente, porque ele não foi uma pessoa que teve paciência. Ele ficou tão constrangido quando Jesus chegou até ele e pegou ele, depois dele ter matado tanto cristão, ter perseguido, batido em tantas pessoas. E ele entende o que era essa parte aqui de tolerar o outro, de amar o outro, quando o outro ainda não entendeu. Orar pelo outro. Portanto, cada um de nós deve agradar ao próximo, visando o que é bom para o aperfeiçoamento dele. Mas nós vamos aí do 15, nós vamos para 15, essa parte ela vai falar todo desse amor, de amor, mas eu quero só pegar uma parte quando ele fecha, que ele fala bem assim. E essa parte, meus irmãos, é uma parte tão delicada, da parte que quando você é ferido, quando você fica se permite ficar nesse lugar onde você acha que você pode não querer mais conviver com o irmão, não querer mais conviver no ambiente, estar no mesmo lugar, seja a dois, né, como marido e mulher, como a gente vê muito nessa parte do divórcio, como filhos, como congregar, porque hoje Deus está falando exatamente de irmãos nesse lugar de ajuntamento, como que hoje está sendo atacado. Eu tenho encontrado com muitas pessoas, falado das mesmas coisas, como é difícil, como está difícil o relacionamento dentro da igreja. Aí quando a gente começa a conversar, aí eu vejo como que aquela pessoa, ela tem perdido o tempo de orar, de pegar aquilo que a pessoa está vendo, que não está entendendo, nem concordando, e colocar diante de Deus. A igreja hoje está se perdendo no lugar de oração, como se Deus não fosse o juiz da situação. Quando eu e você
vê e se comporta, né, na vida do irmão, no dia a dia mesmo, em qualquer situação. Como nós temos dificuldade de orar para Deus resolver aquilo que Deus você não viu ainda. E essa parte, 40 anos depois, quando Jesus começa aquela profecia, ele fala assim, não vai ficar nada, pedra sobre pedra. 40 anos depois, aquele lugar é totalmente devastado. E pesquisando eu vi que tinha as pessoas, quando Tito, o general lá de Roma, entrou para poder derrubar, acabar, cumprir a profecia que Jesus tinha falado, existem os grupos dentro do povo de Israel, do povo da lei judaica. Quem foi levantado para proteger os portões, dar segurança para Roma ou qualquer outro país não adentrar, sabe o que estava acontecendo com eles? Pasmem. Eles estavam numa guerra terrível. Eles estavam em guerras entre irmãos. Eles estavam numa guerra tão travada, quem era para estar cuidando, defendendo o amor, defendendo a igreja, defendendo os princípios de Jesus, que é o que nós somos chamados para fazer, eles estavam numa guerra ferronha. Até os alimentos, um dos outros, eles queimaram. Quando Roma entrou e começou a fazer aquela devastação, eles entraram num acordo. Vamos nos ajuntar aqui, porque senão vão vencer a gente. Mas já foi tarde demais. Já tinha morrido 1 milhão de judeus. 1 milhão de judeus. Os judeus que sobraram, eles já estavam sendo levados como escravos para Roma. Vendidos, levados também como escravos. E aí, Israel foi extinto naquela época. 40 anos depois que Cristo partiu, foi extinto. O Estado de Israel voltou, o povo começou a se reunir muitos anos depois, tem pouco tempo. 1900 Tem 70 e poucos anos. 70. Tem 70 anos. Praticamente quando nasci. Eu nasci em 73. Não, tem 70 anos. Eu já estou velha, não estou 70? Então eu pensei que era 1970. Já tem 70 anos. Eu não tenho 70, viu? Não, ainda não. Se tivesse, já estava uma gatinha, não era ele, não era Carlinhos? Estava bem na fita. Entenderam? Então foi devastado, porque quem foi levantado para defender, estava rachado. Eu e você representa esse povo que foi levantado para defender. Aleluia, Jesus. Nós somos levantados para defender os princípios de Jesus. Aleluia. É de Cristo, que é o amor que tudo suporta, é o amor que tudo sofre, é o amor que não se ufana, que não se soberbece, Aleluia. que sempre quer ter razão, que não se ressente do mal, que não se exaspera. Nós fomos chamados para defender isso, né? E foi assim que foi devastado. Porque existia um rachamento. Como hoje eu vejo que Satanás quer fazer em todas as igrejas. Não é só no Nigre. Dividir irmãos contra irmãos, pensamentos contra pensamentos. Senta, conversa, compartilha. Faz entender seu ponto de vista. Entenda e ore. Tem um ponto aqui, deixa eu ver se eu acho. Paulo, nesse 15 aqui, vamos pagar o 4, 15 e 4 aí. O 4 ele fala bem assim, ó. Porquanto tudo que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar. De forma que, por meio da perseverança e do bom ânimo, provenientes das escrituras que eu e você medita, nós vamos nos manter firme a nossa esperança. Que coisa mais linda. Vamos manter firme a nossa esperança em Cristo. Que Deus, que nos concede perseverança e encorajamento, deles também a disposição de pensar unanimemente de acordo com o que Cristo Jesus pensa.
Que Deus dê isso aí para mim e você. Que nós possamos pensar unânimes. Aleluia, Pai. Para que, com uma mesma convicção e uma só voz, nós possamos glorificar o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Entre eu e você, entre nós e a nossa demanda, no nosso lar, no lugar onde eu e você congrega, existe Cristo. Amém. Existe um que morreu Aleluia, Jesus. para que eu e você ande no poder. E existia a palavra, o Atos, ele deixa bem claro essa unidade que a igreja tinha. Nós precisamos andar em unidade. Esse amor precisa esquentar em nossos corações o suficiente para que aquilo que eu discorde de Cláudio não seja mais valoroso do que o que Cristo nos uniu. É simples assim. Aquilo que eu e você discorde não tenha mais valor do que o significado da cruz. Aleluia. Do que a unidade, o casamento que nós temos com o Cordeiro. Aleluia, Jesus. Como nós já dissemos aqui várias vezes, várias pessoas que chegam aqui tornam a repetir. Eu sozinho sou um membro. Nós juntos formamos a igreja de Cristo, o corpo de Aleluia, Cristo. glória a Deus. Aleluia. E nós não vamos desistir uns dos outros. Que nós possamos nessa noite nos reanimar. Que nós possamos nessa noite ficarmos firmes naquilo que Deus falou comigo e com você no seu chamado. Você tem um chamado. Nós temos um chamado. E nós vamos fazer movimentar. Fazer com que o que está lá precisando de Cristo ouça a voz dele através da nossa unidade, da nossa organização. Amém? Então era isso que eu queria compartilhar nessa noite, que era falando desse amor. Que o amor não pode se esfriar dentro da igreja. E quando eu e você se conduzem convenientemente e fica neste lugar, quando eu e você se ressente do mal, tá quente não, você tá frio. Tá morno, tá frio, menos quente. Aquilo que eu e você discordam não pode ser maior do que o que nos uniu, que é Cristo. Amém? Vamos confessar a sementeira. Vamos fazer essa confissão pelo nosso homem interior. Eita glória. Aleluia. Porque é de dentro para fora. Verdade. Hoje eu tive até ânimo para passar um batom, para botar um brinco, como diz minha irmã. Quando eu venho para cá, ela diz que eu me arrumo. Arrumo mais. Mas aqui vocês conseguem ver, parece que tá, não vê nada que está por dentro. Né? A gente consegue maquiar, mas o que tem dentro, uma hora vai sair para fora. Se nós não permitirmos que o Espírito Santo arranque pela raiz, uma hora eu e você fica exposto. Deus meu, tira de nós. Ó Deus meu, cria em mim um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Que as palavras da minha boca e o meditar do meu coração sejam aceitáveis na tua presença. Senhor, minha rocha e meu vingador. No meu íntimo reconheço as minhas transgressões e trago sempre presente o horror do meu pecado. Pequei contra ti, pratiquei o que o Senhor reprova. Portanto, purifica-me e ficarei limpo, lava-me e mais branco que a neve serei. Estabeleça a verdade no meu interior e no meu coração ministra a tua sabedoria. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito disposto a obedecer. Sou regenerada pelas palavras de Deus, a qual é viva e operosa por toda a eternidade, por modo assombrosamente maravilhoso. Me amastes e as suas obras são admiráveis. Amém? Esse é o Deus que nos une, esse é o Deus que nos limpa, esse é o Deus que nos une para sempre. Porque há um retorno do Cordeiro, há um retorno do noivo. Amém? Que Deus possa nos levar para casa na presença dele. Nós possamos ter uma semana de paz, de sossego, em nome de Jesus. Amém? Pastora, quer falar uma coisa? Pastora, quer falar?